responder a desafios, independentemente de considerar as consequências. Uma mão cheia de boas atitudes e outra plena de erros e de culpas. Uma mão cheia de engenho e arte, a outra plena de confrontos violentos. Até que chegaram os escravos libertadores, depois de muitos espinhos e cargas. Já lá vão 40 anos. É preciso lembrar e não deixar morrer esse espírito libertador. Por isso, plantei 7 cravos. Primeiro cravo, madrugada, pura, em noite desenhada, alegria em abril renascida, e pelo povo partilhada, também por outros povos desejada. Entre 1974 e 1976, houve tempos de combate político e de outras lutas, de muita esperança e de muitas angústias. Cravo segundo. E o povo saiu à rua como antes não pudera, a liberdade a cantar em tempo de primavera. Depois de um maio de luta e de um outono perdido, entramos com sangue novo em verão quente na rua. E o outono foi chegando, com outras armas na mesa, nova gente regressando de tão longe, além do mar. Mais alguns anos passados, a transformação foi-se apoderando do país, até se concretizar a opção europeia. Terceiro cravo. E depois da luz, tanta certeza em descuido, abril foi correndo e depois maio passando, o povo sem perceber que alguém o ia enganando. Em abril ainda forte, de quem eles não gostaram, resistia no poema, nos corações namorava, sem saber que a finança da falsa noiva tratava. Abril, nas nuvens caminhava para o sonho de uma Europa que enganava. E os fundos dourados que ofuscaram a razão. Ele foi o FEDER, ele foi o FEOGA, ele foi o Fundo Social Europeu. Eles foram tantos a insuflar os bolsos de oportunistas, sejam banqueiros, empresários, intermediários. Cravo quarto. Houve uma ilusão sem fundo e fundos muito ilusórios que chegaram da Europa em catadupa sonora, mas abril foi sendo corroído e corrido do pensamento, da alma e do calor dos corações. Abril solidário, abril irmão, todo o egoísmo levou palavras ao vento de uma ambição que matou. E tudo foi normalizado. O pensamento, a informação, a fruta e as batatas. Uma questão de calibre. Decretou-se. E a agricultura afundou-se. Quinto cravo. E na onda normalizada de tanta finança inquieta, ninguém perguntou ao povo qual a chave do destino. Não foi por esquecimento. Antes, plano cumprido de rigor em pensamento para fazer do país um deserto em morte lenta, sem cravos, sem abril, sem gente sequer cá dentro. E a culpa foi de quem? Ela morre solteira. Todos fomos culpados. Por isso, não se condenem os cravos. Cravo sexto. 40 anos depois, feitas as contas da agenda, a história deixou marcas de um abril fora do tempo. Mas não se condenem os cravos desse abril libertador. Exaltemos a virtude da coragem, da mudança. Louvemos o sexto cravo. Floriu de um ódio que não sentiu. 7 cravos já paridos, e eu que os julgava perdidos. Mas não podemos descansar a fim de assumir o lugar da história. Sétimo cravo.
Não se pode descansar, nem mesmo por ser o 7º. Um número abençoado, por certo, bem torneado, semanas, meses e anos, a contar as utopias, sonhos de amor paridos, concebidos sem pecado e em cravos estilizados. Não se pode descansar, sobretudo por ser o 7º, e antes que tudo murche, ficando os sonhos perdidos. Por estes recortes finais. És grandioso. Portanto, a Maria Teresa Bondoso, autora das pinturas do livro, da capa e da contracapa. Portanto, o livro é meio dela, não é? É mais importante da parte dela do que a minha. E também o Edgar Faustino, o camarada dá praticamente 60 anos. 61. Obrigado aos dois por terem dito da forma tão excelente estes 7 poemas, 7 cravos. E eu rapidamente explico que estes poemas foram escritos em Moimenta da Beira há poucos dias, durante a semana que a autarquia dedicou às comemorações dos 40 anos da vida. Em cada um dos dias eu fiz um poema, escrevi um poema, e no final resolvi chamar-lhe uma semana de vida. Em 7 poemas consegui ter uma semana de vida que representa, no fundo, 40 anos do 25 de Abril. E esta sessão decidi, portanto, dar-lhe o nome de 7 cravos e um livro. Estes poemas que ouviram não estão no livro. Hão de estar noutro livro um dia destes, mas não estão neste livro. E não estão exatamente porque já não houve tempo para estarem nesta edição, mas poderá ser que haja uma segunda edição, sei lá. Depende das vendas e das compras da editora. E, portanto, estes cravos, estes poemas descrevem os 40 anos de Abril, como vocês tiveram a oportunidade de perceber. Foi extremamente fácil. Devo assinalar que nessa sessão comemorativa de Moimenta da Beira, um dos convidados foi precisamente o Sr. Almirante Cabaleiro Ferreira, que está aqui connosco hoje, e em quem eu peço uma salva de palmas para os militares de Abril. Que eu conheci jovem, como podem ver nessa fotografia que está no livro, que eu conheci assim, em São Tomé e Príncipe, quando o Sr. Almirante, então Capitão-Tenente, creio, esteve em São Tomé juntamente com dois outros camaradas, um do Exército, o Coronel José Maria Moreira Azevedo, que não pode estar aqui hoje porque está em Moçambique com a família, e o outro, Major Caldas, que entretanto já não está entre nós, e foi lá que eu tomei contacto com o Sr. Almirante. E numa circunstância muito característica que foi esta de nós utilizarmos o meu programa de rádio entre as 22 e a meia-noite para podermos conversar sobre aquilo que estava a sair, não é? Sobre Abril, sobre o movimento, o que é que tinha sido, como tinha sido, o que é que se pretendia, e passar as canções que até ali não podíamos ouvir, não é? Do Zeca Afonso, do Adriano Correia de Oliveira, do Luís Cílio, do José Mário Branco, e portanto, durante as noites, é? Passávamos ali 2 horas de conversa, durante o tempo que o Sr. Almirante lá esteve. Creio que saiu em agosto de 74, não é? 15 de agosto. Entretanto, eu tinha acabado de casar
e não me recordo da sua saída. É natural que estava em lua de mel, não é? Na pousada antigamente chamava-se Salazar, e agora pousada da saudade, creio, não? Uma razão simples. Uma razão simples. Tinha um P e um S. Na pessoa também de um outro camarada que está, o Coronel Armando Cação, também militar, eu peço uma salva de palmas. Não sei se está lá sentado ao fundo, Armando. Coronel Armando Cação, que eu fui conhecendo, enfim, não me lembro muito bem de São Tomé, mas sei que ele esteve em São Tomé, e depois conheci-o mais profundamente em Macau, uns anos depois. Ele casou com uma colega nossa de infância, com a Ação, não é verdade? A Ação Correia, e portanto, ela hoje infelizmente não pode vir, porque tem outras, enfim, tem umas circunstâncias que não lhe permitiram estar aqui connosco. Mas se estiver aqui mais algum militar de Abril, eu peço desculpa de não conhecer todos, mas enfim, na presença destes dois, pelo menos já deixamos aqui um sinal de gratidão. Quanto ao livro, o livro tem uma parte em que eu rapidamente conto uma das consequências da Revolução e do golpe da Revolução, que foi a descolonização, e portanto a parte do texto tem a ver com essa circunstância da nossa vinda para Portugal, e depois tem os poemas que eu fui escrevendo ao longo dos anos em que estou aqui em Portugal, alguns dos quais já foram publicados num livro anterior, O Poder e o Poema, que também foi apresentado aqui na Casa Internacional de São Tomé e Príncipe, e que eu recuperei exatamente para celebrar os 40 anos de Abril. E depois termina com uma saudação muito especial, enfim, uma homenagem ao Capitão Salgueiro Maia, no fundo, que é outro militar de Abril e que, enfim, como todos os outros, nunca se sentiu preso ao poder. E, portanto, os militares deram o poder ao povo. Este é o livro que eu ponho à vossa consideração, espero que gostem. Entretanto, vamos aqui visionar um dos poemas do livro, que se chama Cravo Parido, e é um poema que vocês podem acompanhar. Eu não sei exatamente a página, mas rapidamente pelo índice se pode